Eita. Estão me vendo, me ouvindo, vendo a tela? Dá para ver e ouvir tudo. Muito bem. Vamos lá. Sou Caroline, você já me conhece das outras aulas. Participante sou eu só nessa aula. Vamos lá. Eu vou tentar ser bastante sucinta nessa aula, porque eu estou um pouco gripada. Mas aí eu vou precisar da ajuda de vocês também na leitura dos textos para eu poupar a minha voz. Então vamos lá, gente, interagindo. Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que, uma das primeiras perguntas que a gente precisa se fazer quando vai responder uma questão do Enem, principalmente em linguagens, códigos, suas tecnologias, é o que o Enem espera de você. Porque isso implica uma interpretação de vários textos e cada texto quer que você tenha exige que você tenha uma interpretação diferente sobre um tipo de linguagem diferente e é importante você fazer essa pergunta, o que aquela questão espera de você, o que o Enem espera de você naquela questão. E aí, quando a gente fala em matriz de referência para o Enem, para linguagens, códigos, suas tecnologias, nós temos 30 habilidades divididas por 9 áreas, por 9 competências. E aí, cada questão é avaliada uma habilidade dessa. A gente vai ver algumas competências e habilidades das questões que eu selecionei aqui, mas aí, para você ser competente na área geral de linguagens, códigos e tecnologias, você precisa dominar certas habilidades. E essas habilidades são reconhecer o tipo específico de linguagem, se a linguagem corporal, como a gente falou na aula mais cedo, se é uma linguagem política, uma linguagem tecnológica, qual a função, o impacto social da linguagem. Então, todas essas habilidades são muito recorrentes, muito cobradas no Enem, e é interessante a gente se atentar ao foco de cada questão, ao foco linguístico de cada questão. Vamos lá. Aí eu peguei essa primeira questão aqui, foi uma questão que me tocou muito quando eu fiz o Enem 2018. Ainda não superei esse texto. Os meninos do cursinho têm que ouvir ele direto e vão continuar ouvindo até o fim do ano. E aí eu queria que alguém lesse esse texto para mim. Eu leio. Enquanto isso, nos bastidores do universo. Você planeja passar um longo tempo em outro país, trabalhando e estudando, mas o universo está preparando a chegada de um amor daqueles de tirar o chão. Um amor que fará você jogar fora seu atlas e criar raízes no quintal, como se fosse uma figueira. Você treina para a maratona mais desafiadora de todas, mas não chegará com as duas pernas intactas na hora da largada. E a primeira perplexidade será esta, a experiência da frustração. O universo nunca entrega o que promete. Aliás, ele nunca prometeu nada, você é que escuta vozes. No dia em que você pensa que não tem nada a dizer para o analista, faz a revelação mais bombástica dos seus 2 anos de terapia. O resultado de um exame de rotina coloca sua rotina de cabeça para baixo. Você não imaginava que iriam tantos amigos à sua festa e tampouco imaginou que justo sua grande paixão não iria. Quando achou que estava bela, não arrasou corações. Quando saiu sem maquiagem com uma camiseta puída, chamou a atenção. E assim seguem os dias à prova de planejamento e contrariando nossas vontades. Pois, por mais que tenhamos ensaiado nossa fala e estejamos preparados para a melhor cena, nos bastidores do universo, alguém troca nosso papel de última hora, tornando surpreendente a nossa vida. Muito bem, obrigada, Dátiva. E aí a questão é a seguinte: entre as estratégias argumentativas utilizadas para sustentar a tese apresentada nesse fragmento, destaca-se a recorrência de, e aí nós temos as alternativas. Eu acho esse texto muito interessante porque ele é muito rico em estratégias argumentativas. Eu trabalhei com ele, com os meninos, a gente viu coesão e coerência, e esse texto é um texto bastante coeso. Todas as ideias da autora, elas se ligam de uma forma bem consistente. Esse texto é uma crônica lírica da escritora Marta Medeiros, e aqui, basicamente, eu queria saber qual a interpretação de vocês antes da gente passar para ver as alternativas e a habilidade que é cobrada aqui. Qual a interpretação de vocês desse poema, dessa crônica lírica? O que vocês acham que a autora, qual a mensagem que a autora quer passar aqui? Qual seria a tese dela? Seria sobre a questão da gente
planejar uma coisa e querer que ela saia de um jeito, mas na verdade há algo por trás de tudo isso que muda totalmente os nossos planos. Às vezes, quando a gente quer impressionar, acaba não impressionando, e quando a gente sai sem pretensão nenhuma, acaba causando algo que a gente não esperava. Isso, é o inesperado. A tese dela basicamente é essa: nada sai como a gente planeja, quase nada do que a gente planeja sai como a gente espera, e tudo porque ela acredita no texto que há uma força superior, alguém nos bastidores do universo, trocando o nosso papel de última hora. Então, basicamente, essa é a tese dela. Alguém tem outra interpretação que quer compartilhar com a gente? Não, não? Não, acho que é isso mesmo que Dádiva falou. Isso. Então, basicamente, ela segue uma linha de raciocínio e isso é interrompido, as coisas que a gente planeja na nossa vida. E aí, o que eu quero focar aqui é nas estratégias argumentativas que ela usa para sustentar essa tese dela. O interessante dessa questão é que é um texto muito rico, tem muita estratégia argumentativa, e as alternativas que o Enem deu para a gente nessa questão, todas elas estão no texto. Ele quer saber, entre as estratégias argumentativas utilizadas para sustentar a tese apresentada nesse fragmento, destaca-se a recorrência de... Percebam que todas essas alternativas, todas essas estratégias que o Enem colocou na questão, tem no texto. Ela usa estruturas sintáticas semelhantes, a gente viu em análise sintática. Ela usa marcas de interlocução, ela se dirige ao leitor. Você não esperava tal coisa, mas aconteceu tal coisa. Ela usa formas verbais no presente, a gente viu que, principalmente nas crônicas, que é algo mais formal, o modo do verbo é interessante no presente do indicativo, que dá mais objetividade. Ela usa essas formas verbais no presente. Ela usa construções de oposição, você espera que aconteça algo, mas acontece de um jeito diferente. Ela usa sequências descritivas para promover a identificação do leitor com as situações apresentadas. Então, ela vai descrevendo as situações, por exemplo, ela fala do terapeuta, no dia que você pensa que não tem nada a dizer, faz a revelação mais bombástica, então ela dá uma descrição. Percebam que ela usou todas essas estratégias argumentativas no texto. E aí, a questão enunciado, que é que eu marque aqui qual dessas estratégias argumentativas se destaca para sustentar a tese dela. A tese dela é que as coisas não acontecem como esperado. Qual dessas alternativas aqui vocês acham que contemplam, que funcionam bem para sustentar essa tese? Qual dessas estratégias que ela usou que mais sustenta, que tem mais consistência para sustentar a tese dela? D. Oi? D. D, letra D. Isso, letra D. Construções de oposição para enfatizar que as expectativas são afetadas pelo inesperado. Então, há muita recorrência dessas outras estruturas que ela usou aqui, mas a que mais funciona para sustentar, acho que o segredo desse texto é a gente encontrar a tese da autora, e a tese dela, basicamente, a gente encontra lá no último parágrafo, quando ela fala assim, no último trecho aqui, por mais que, e assim seguem os dias, a prova de planejamento e contrariando as nossas vontades, usa a ideia de contrariedade para concluir a ideia dela. Pois, por mais que tenhamos ensaiado nossa fala, estejamos preparados para a melhor cena, nos bastidores do universo, alguém troca nosso papel de última hora, tornando surpreendente a nossa vida. Então, é na conclusão que ela dá a tese dela, dessa questão de contrariedade, que as coisas não saem como a gente espera. E aí, durante todo o texto, ela usou com maior recorrência, com maior consistência, as construções de oposição para sustentar essa tese, ok? E aí, o que essa questão exige? A gente já fez a interpretação aqui, já falou a resposta. Essa questão ela exige que o participante domine a habilidade 24 da competência de área 7. Isso, dentro das linguagens, códigos e suas tecnologias, nós temos 9 competências e nós temos 30 habilidades divididas nessas competências. A habilidade 24 está dentro da competência de área 7. Isso segundo a matriz de referência do Enem.
A competência de área 7 é você confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. A habilidade 24, para você ser competente nessa área, de confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas, você precisa dominar a habilidade 24, que é reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outros. Aqui o objetivo do texto não era intimidação, não era sedução, nem comoção, ela queria convencer o público da tese dela, que as nossas expectativas são afetadas pelo inesperado. E aqui a habilidade 24 é justamente você reconhecer no texto as estratégias argumentativas, como foi até cobrado aqui, no enunciado mesmo. Entre as estratégias argumentativas utilizadas, destaca-se a recorrência de você precisa reconhecer as estratégias argumentativas e qual se destaca mais para sustentar a tese da autora. Ok? Ok. Tem dúvida, alguém? Não. Tem? Não. Então, aí o gabarito, letra D mesmo, construções de oposição para enfatizar que as expectativas são afetadas pelo inesperado. Vamos lá. Esse aqui é um poema do Enem 2018 também, da questão 10. Alguém leia, por favor. Quebranto. Às vezes. Pode ler, Letícia. As damas. Obrigada. Quebranto. Às vezes sou o policial que me suspeito. Me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes faço questão de não me ver, entupido com a visão deles, sinto-me uma miséria, concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto que me entrego, às vezes. Muito bem. Qual a interpretação de vocês desse poema? Sei lá, eu pensei muito na inferiorização do eu, sabe? Deixar ele de canto. A interiorização do eu, certo? Certo. O eu lírico ele se desvaloriza muito, ele se põe sempre numa posição mais... Quando ele fala, né, o policial que me suspeita, ele nunca é... Ele se pede documentos, ele olha de modo diferente para si mesmo. Isso. Não se deixa entrar em si mesmo. Então, na sua interpretação, o eu lírico se desvaloriza. É uma resposta coerente. Outra pessoa tem outra interpretação para esse poema? Desde o título, quebranto, do poema todo, qual é a interpretação de vocês? Ninguém? O título eu não entendi muito, não, assim. Oi? O título eu acho que eu não entendi muito bem. O título, quebranto. A gente vai entender o título aqui na questão. O enunciado da questão diz assim: na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. O título quebranto é uma referência muito utilizada na literatura de temática negra que é produzida no Brasil. Acho que tem origens africanas, eu não sei, porque tem muito disso, a nossa cultura é muito parecida. E aí, inclusive, uma curiosidade para vocês, o assunto de literatura africana produzida no Brasil já é item obrigatório para a gente ministrar em sala de aula.
Por isso que hoje a gente tem que abrir um espaço entre a literatura brasileira, na literatura brasileira, para ensinar também literatura africana, já que nós os influenciamos por termos histórias parecidas e tal, e por isso que essa questão é cobrada no Enem também. Pelo menos foi um tempo muito bom do Enem. E aí, falando na literatura de temática negra produzida no Brasil, então, quebranto é uma expressão utilizada na cultura, acho que na religião, nas religiões afrodescendentes. É recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. E no poema, essa vivência revela que o eu lírico, e aqui a gente quer saber o que essa vivência no poema nos diz sobre o eu lírico. É interessante falar sobre o eu lírico, às vezes a gente pensa que o eu lírico é a voz do autor, é a voz de quem produz o poema. Mas não, o eu lírico é a voz do poema, é o personagem que dá vazão ao poema. E aqui vamos ver o que o eu lírico está fazendo. A Letícia falou que o eu lírico ele se desvaloriza. É basicamente isso. Às vezes sou policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Às vezes sou porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes faço questão de não me ver, entupido com a visão deles. Sinto-me na miséria concebida como um começo. Essas coisas que o eu lírico está dizendo lembram o discurso de certos segmentos da sociedade? Lembra? Sim. Sim. Oi. Sim. Seria como se o eu lírico meio que absorvesse o que a sociedade impõe a ele e usasse meio que contra ele como se ele mesmo fosse a sociedade. Exatamente. Esse discurso, a gente lembra, esse discurso que o eu lírico está se apropriando aqui, ele lembra o discurso do opressor. Quem é que suspeita dos negros? A gente está falando aqui de literatura de temática negra produzida no Brasil. A gente tem que voltar para essa questão. Quem é que suspeita dos negros e pede os documentos, e mesmo que uma pessoa negra esteja de posse dos documentos, o opressor prende da porrada. Esse é um discurso muito recorrente dos opressores. É isso que os opressores fazem. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo. Ele está falando dessas restrições que muitas vezes o povo negro acaba vivenciando, essa vivência que o eu lírico está tendo no decorrer da sua vida. E aí a gente quer saber aqui o que essa vivência revela no poema. No poema, essa vivência revela que o eu lírico, letra A, incorpora seletivamente o discurso do seu opressor. Letra B, submete-se à discriminação como meio de fortalecimento. C, engaja-se na denúncia do passado de opressão e injustiças. D, sofre uma perda de identidade, de noção de pertencimento. Ou letra E, acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária. Qual dessas questões vocês acham que essa vivência no poema revela a respeito do eu lírico? Letra A. Letra A, incorpora seletivamente o discurso do seu opressor. Outra pessoa tem uma resposta diferente? A letra D é um pouco válida? Achei que ela não está tão... Submete-se à discriminação como meio de fortalecimento. Não, letra D. Não. D. D? D. B ou D? D de idade, vá. Ah, sim. D de idade. Sofre uma perda de identidade e noção de pertencimento. Eu acho muito interessante essa alternativa, porque isso é uma consequência do que o eu lírico está fazendo neste poema. O eu lírico está fazendo aqui, ele está incorporando seletivamente o discurso do seu opressor. A gente vê no enunciado que na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. O que isso quer dizer? Quer dizer que o autor deste texto
ou os autores deste texto, eles estão se engajando na denúncia da opressão e da violência vivenciada pelo povo negro, e aí eles colocam essa crítica na boca de um eu lírico que incorpora seletivamente o discurso do opressor. E ao fazer isso, o eu lírico sofre essa perda de identidade e de noção de pertencimento que a gente vai acompanhando. Quanto mais ele incorpora esse discurso, ele fala, às vezes, sou policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles, me prendo e dou porrada. Aí ele fala, às vezes, sou porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Então, primeiro, ele incorpora o discurso do opressor e aí, a partir disso, como uma consequência disso, ele sofre essa perda de identidade, essa falta de noção de pertencimento. E aí, a gente vai acompanhando isso agora até o final. Às vezes, faço questão de não me ver. Entupido com a visão deles, sinto minha miséria concebida como um começo. Fecho no cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto que me entrego, às vezes. Então, ele faz essa incorporação de... Esse discurso a gente conhece, que é do opressor, e agora ele está na voz do eu lírico, por causa dessa denúncia de opressão e violência. O eu lírico incorpora esse discurso do opressor, e aí a nossa resposta é a letra A, e temos como consequência disso a letra D. Sofre uma perda de identidade e noção de pertencimento. É interessante vocês se atentarem nas questões do Enem, que não é tipo, essa é certa, essa é errada, eu vou eliminar. Não, às vezes uma alternativa é a consequência da alternativa correta do que está acontecendo. Todas são bem coerentes. Por isso é interessante vocês... Sim, é isso que eu acho o pior do Enem. Tipo assim, como é uma prova extensa, e justamente a questão é essa. Não é que uma questão está errada, é que, na verdade, ela responde a uma outra pergunta. Então, ela está certa, mas ela está certa para outra pergunta. E aí, às vezes, você, com a cabeça cheia, acaba lendo e respondendo outra coisa. É horrível, né? Você está cansado, Nessa aí você questão, vai e marca a que está mais fácil, assim, mais próxima na sua mente. E às vezes é uma consequência disso. Mas a resposta é a letra A. Bom, o que essa questão exige? Essa questão exige que o participante domine a habilidade 17 da competência de área 5. A competência de área 5, a gente viu que a competência de área 7, acho que foi a da primeira questão, que é que você consiga confrontar opiniões através de pontos de vista e a habilidade 24, eu queria que você reconhecesse estratégias argumentativas diferentes, para você compreender e confrontar opiniões e tal. Nessa competência 5, o seu papel é analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos da linguagem, relacionando textos com seus contextos, mediante natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Então, a questão deu isso para a gente quando falou aqui, na literatura de temática negra produzida no Brasil. Você sabe onde você está. Esse é o contexto de produção do texto e de recepção também. Os autores procuram denunciar a opressão e colocam críticas na boca dos eu líricos, na boca de personagens, quando a gente fala de prosa e tal. E aí, dentro dessa competência 5, a gente tem umas 2 ou 3 habilidades, e nessa questão o foco é a habilidade 17. Você precisa reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Esse patrimônio literário nacional, a gente está falando da literatura de temática negra produzida no Brasil. E aí você precisa reconhecer a presença de valores sociais e humanos. É você reconhecer, basicamente, o discurso do opressor quando ele está na boca do eu lírico. E aí você vê qual é a função disso dentro da questão, dentro do poema. Certo? Alguém tem dúvida? Não. Tudo certo até agora. Olha, agora o cálice para o Enem. Pode continuar, eu acho. A nossa resposta era a letra A, incorpora seletivamente o discurso do seu opressor. E aqui tem uma questão do Enem 2017, que esse é mó legal. A questão 27. Alguém lê aí para mim, por favor. Nuances. Euforia. Alegria barulhenta. Felicidade, alegria silenciosa.
Gravar quando o ator é de televisão. Filmar quando ele quer deixar claro que não é de televisão. Grávida em qualquer ocasião. Gestante em filas e assentos preferenciais. Guardar na gaveta. Salvar no computador. Salvaguardar no exército. Menta no sorvete, na bala ou no xarope. Hortelã na horta ou no suco de abacaxi. Peça quando você vai assistir. Espetáculo quando você está em cartaz com ele. Isso. A primeira pergunta que eu tenho para vocês. O que é nuances? Eu penso em detalhes, sabe? Algo nesse Detalhes. sentido. É por aí mesmo. Quem sabe o que é nuances? Eu vejo nesse sentido também de percepção, alguma coisa bem minuciosa. Isso. E que coisa minuciosa seria essa? Seria a usabilidade das palavras? Ah, o quê? Perdão. Tipo, a situação em que ela está encaixada e o sentido que ela dá em diferentes situações. É basicamente isso. Nuances é uma diferença muito sutil. É o que vocês falaram do detalhe. É sutil a algo quase imperceptível que você joga ali. É tipo um comentário político nas minhas aulas. É um nuance. E aqui a gente tem nuances entre vocábulos da língua portuguesa. Euforia e felicidade. Para muita gente significa a mesma coisa. Só que aí ele fala dessa diferença sutil. A euforia sutil, assim, em questão de vocábulo, porque se a gente for analisar o texto, a diferença é escandalosa. Euforia, alegria barulhenta. Felicidade, alegria silenciosa. Mas eu quero saber de vocês, qual a interpretação de vocês desse texto no geral, agora que vocês sabem o que é nuances? Alguém aí? Eu achei ele meio complicado, sim. Penei um pouquinho, mas... Oi? Penei um pouquinho. Certo. Alguém quer ter uma interpretação para esse texto? Ele parece, na verdade, tem dois aspectos. Parece que, na verdade, um é quando você está inserido, você mesmo, né? E aí as coisas mudam. Ou o outro é que tudo depende da situação. São coisas iguais, mas só depende da situação para se tornar diferentes. Muito Que bem. o que definiria seria a situação. Exatamente. Acho que o foco, a gente vai ver a questão daqui a pouco, é bem esse, é a situação. Para muita gente, euforia e felicidade é a mesma coisa. Gravar e filmar é a mesma coisa. Grávida e gestante é a mesma coisa. Guardar e salvar, a mesma coisa. Salvaguardar, eu descobri aqui, que é no exército. Menta e hortelã, se a gente for ver o sabor, dá no mesmo. Peça e espetáculo, quase a mesma coisa. Para a gente, se a gente vê com uma visão assim, geralzão, são vocábulos que significam a mesma coisa. Só que ele fala dos nuances, dessas diferenças sutis entre eles. Euforia, alegria barulhenta, felicidade, alegria silenciosa, gravar quando o ator é de televisão, filmar quando ele quer deixar claro que não é de televisão, grávida em qualquer ocasião, gestante, filha e assentos preferenciais. Então, a gente está vendo aí situações diferentes, né? No caso de gravar e filmar, a televisão ou não é a televisão. No caso de grávida e gestante, grávida em qualquer lugar, gestante em filas e assentos preferenciais. Guardar na gaveta, salvar no computador. E eu acho interessante o último parágrafo aqui, quando ele fala peça quando você vai assistir, espetáculo quando você está em cartaz com ele. Eu acho que é um assunto que a gente tem falado bastante aqui sobre a sociedade do espetáculo. Inclusive, se vocês não usarem isso na redação do Enem, eu vou ficar muito chateada.
escritor francês Guy Debord, Sociedade do Espetáculo, fala dessa espectacularização da vida, não sei falar essa palavra. Que tudo, a nossa vida hoje virou um espetáculo. A gente quer postar tudo, a gente quer mostrar tudo, a gente vê isso no esporte e acaba passando a visão distorcida do que a nossa vida realmente é. E ele fala peça quando você vai assistir, você é um mero espectador. Espetáculo quando você está em cartaz com ele, porque a sua vida tem que ser muito interessante. Seus stories têm que ser muito interessantes, a sua vida tem que ser um espetáculo para acompanhar essa sociedade. Chega a ser até irônica essa crítica que ele faz aqui no final, desses nuances aí. E aí, a questão diz que o texto trata da diferença de sentido entre vocábulos muito próximos. Euforia, felicidade, vocábulos muito próximos de sentido, e ele trata da diferença do sentido. Essa diferença é apresentada considerando, ele está considerando algo nesse texto para apresentar essas diferenças, ou seja, essas diferenças não são aleatórias. Tem algo específico que pauta essa diferença, esses nuances que o autor pontua ali. Alternâncias na sonoridade, eu acho que não, porque a sonoridade é totalmente diferente entre euforia e felicidade, entre peça e espetáculo. Então, não pode ser alternância na sonoridade. Oi. Sonoridade seria o quê? Tem a ver muito com o som da palavra mesmo. É tipo aqueles vocábulos que são escritos muito, tem escritas muito parecidas, então a sonoridade acaba sendo semelhante, entendeu? Como Entendi. São vocábulos com grafia diferente, então a questão da sonoridade não cabe aqui. O que é igual eles são próximos em sentido e não em grafia, certo? Certo. E aí, adequação às situações de uso, foi o que Marcelo pontuou. Falou que ali ele estava pontuando os nuances de acordo com cada situação. Então, é uma alternativa plausível para a gente aqui. Marcação flexional das palavras. Não, acho que o foco não é na flexão, não é na grafia. Aqui é no sentido. Grafia na norma padrão da língua. Não, não é a grafia que a gente está falando. As grafias são totalmente diferentes. A gente está aqui no campo do sentido agora e não no campo sintático. Categorias gramaticais das palavras. O foco também não é na categoria gramatical. Todas essas palavras do texto que ele usa aqui, euforia, felicidade, são todas substantivos. Então, só há uma categoria gramatical e o foco não é esse. Então, a resposta mais plausível para a gente aqui é a letra B, adequação às situações de uso. Dependendo da situação de uso, você usa uma palavra com um vocábulo com determinado sentido, ou outro, a depender. Por exemplo, grávida em qualquer lugar. Gestante é em filas e assentos preferenciais. Então, são situações de uso aí. Adequação dos vocábulos às situações de uso. Ok? E aí, vamos ver aqui o que essa questão exige. Essa questão exige que o participante domine a habilidade 22 da competência de área 7, que foi o que a gente viu no primeiro texto também, que era também da questão do Enem 2018, confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. E aqui é cobrada a habilidade 22, relacionar em textos diferentes opiniões, temas e recursos linguísticos. A gente compreende texto como unidade de sentido. Então, um vocábulo dentro de uma situação de uso é um texto com sentido completo. E aí, você precisa relacionar diferentes textos, opiniões, temas e recursos linguísticos. É basicamente isso, a adequação à situação de uso. É a nossa resposta. Alguém tem dúvida sobre essa questão? Não. Se tiver alguém no chat, alguém lê aí para mim, porque eu não estou conseguindo ver aqui não, viu? Só se aparecer algo muito interessante. Esse texto aqui, essa questão é de minha autoria. Essa é a próxima que a gente vai ver, do segundo simulado do cursinho. É um texto um pouco extenso, mas eu não sou sempre assim, eu juro para vocês. Foi uma exceção. Então, alguém lê aí. Na maioria das vezes, né? Que isso? Alguém lê, por favor, esse texto. Vai, Isaac. Eu leio. Adolf Hitler, irracional, contraditório, complexo, é uma personalidade imprevisível. Nisso estão seu poder, sua ameaça. Para milhões de alemães honestos, ele é sublime, uma figura de adoração.
enche de amor, medo e êxtase nacionalista. Para muitos outros alemães, é esquálido e ridículo, um charlatão, um histérico de sorte e um demagogo mentiroso. Seus estudos foram muito breves, e nenhum esforço de generosidade faria alguém chamá-lo de gênio. Quase não lê nada, não gosta de intelectuais. Por algum tempo se disse que seu melhor traço era a lealdade. Ele jamais dizia piada. Abriria mão de 3 coisas: dos judeus, dos amigos e da Áustria. Ninguém faria essa piada hoje, agora que o capitão Hohen está morto. Como a de todos os fanáticos, sua capacidade de acreditar nas próprias invenções, de iludir-se, é enorme. Assim, é inteiramente sincero. Acredita mesmo quando, numa entrevista ao Daily Mail, diz que a Revolução Nazista custou apenas 26 vidas. Crê absolutamente no que diz, no momento. Mas suas mentiras têm sido de todo estudioso... Não, pulei. Mas suas mentiras têm sido notórias. Hayden conta algumas das mais recônditas inverdades e outras são conhecidas de todo estudioso. Ele prometeu às autoridades da Baviera não fazer um putsch, e prontamente fez um. Prometeu tolerar um governo Papen, depois combateu. Prometeu não mudar a composição do seu primeiro gabinete e depois mudou-a. Prometeu matar-se se o golpe de Munique falhasse. Falhou e ele continua vivo. Então, esse é um texto jornalístico do escritor, do jornalista John Gunter. O título é Um Retrato de Hitler. Qual é a interpretação de vocês desse texto? Qual o autor pretendia quando escreveu esse texto? Tipo assim, não só os defeitos dele, mas a contradição dele também, conforme vai passando a leitura. Isso. A questão do populismo, que nosso amigo Tarcísio explicou muito bem. Todas as grandes ditaduras tiveram um líder populista que sempre tentava se identificar com a população, mas na verdade era um ditador, né? Exatamente, a questão do populismo que é bem pontuada, assim. Quem viu morreu, viu, Alex? É como se fosse um comentário ou Quem viu uma morreu. biografia de Hitler, de sua Isso, trajetória. Então, você acha que uma biografia crítica de Adolf Hitler é interessante. Ele fala, né, uma personalidade irreversível. Eu acho interessante quando ele fala, irracional, contraditória, quando ele fala aqui que para milhões de alemães honestos é sublime, uma figura de adoração, enche de amor, medo, êxtase nacionalista. Aí ele mostra outra face também, que para muitos outros é esquálido e ridículo, um charlatão, um histérico de sorte, um demagogo mentiroso. Então, ele expôs aí os dois lados da moeda do populismo de Hitler, basicamente, as pessoas que apoiavam, as pessoas que odiavam, né? E aí, o título, Um Retrato de Hitler, ele é muito interessante porque ele está fazendo isso, ele está desenhando Hitler nesse texto. Ele está falando, mostrando os dois lados, quem apoia e tal. Ele começa em Adolf Hitler, irracional, contraditório, complexo, uma personalidade imprevisível. Fala que nisso estão seu poder e sua ameaça. E aí ele começa a dar uma descrição de Hitler, né? Seus estudos foram muito breves e nenhum esboço de generosidade faria alguém chamá-lo de gênio. Quase não lê nada, não gosta de intelectuais. Por algum tempo se diz que seu melhor traço era a lealdade. Ele jamais dizia a piada, abriria mão de 3 coisas: dos judeus, dos amigos e da Áustria. Dos judeus a gente sabe o que aconteceu. Da Áustria, ele era um austríaco, mas aí foi para a Alemanha, com o nacionalismo fajuto dele. E quando ele fala dos amigos, é bem interessante. Ele fala que ninguém faria essa piada hoje, agora o capitão Roy está morto. O capitão Roy, Ernst Roy, foi um dos caras que ajudaram Hitler na sua campanha, que ajudaram Hitler a se eleger. E que aí, depois, Hitler acabou eliminando um por um dos que ajudaram em sua campanha, em sua trajetória até a ascensão política. E aí, por isso que ele fala, ninguém faria essa piada hoje, agora o capitão Roy está morto. Era uma piada falando sobre a lealdade de Hitler. E aí fala que, como a de todos os fanáticos, sua capacidade de acreditar nas próprias invenções, de iludir-se, é enorme.
assim é inteiramente sincero. Acredita mesmo, quando numa entrevista ao Daily Mail, diz que a Revolução Nazista custou apenas 26 vidas. Ele fala, crê absolutamente no que diz. Então, aquilo era fruto do fanatismo de Hitler. Basicamente, estava escondendo os números, né, de mortes da Revolução Nazista. Diz que a Revolução Nazista custou apenas 26 vidas, e a história comprovou que, óbvio que não foi assim. Então, só que era fruto do fanatismo dele, ele queria acreditar naquela realidade. E ele fala, acredita mesmo. E aí ele fala, mas suas mentiras têm sido notórias. Ainda em conta algumas das mais recônditas verdades e outras são conhecidas de todo estudioso. Então, aqui ele já está falando, suas mentiras têm sido notórias. Nessa caracterização que ele dá de Hitler, ele já está chamando o Hitler de mentiroso. Ainda em conta algumas das mais recônditas verdades e outras são conhecidas de todo estudioso. Ele prometeu às autoridades da Baviera não fazer um punch e prontamente fez um. Prometeu tolerar um governo papa e depois combateu. Prometeu não mudar a composição de seu primeiro gabinete, depois mudou-a, ou seja, as pessoas, a sua equipe, ele prometeu não mudar a composição daquele gabinete e depois a mudou. Prometeu matar-se se o golpe de Munique falhasse, falhou, e ele continua vivo. Então, essa é uma conclusão bem incisiva aí do jornalista John Gunther, onde ficou claro aí o posicionamento dele em relação a Adolf Hitler. E aí a nossa questão diz o seguinte, nesse texto, John Gunther, jornalista norte-americano que foi correspondente na Europa em plena Segunda Guerra Mundial, traça um verdadeiro retrato de Hitler, caracterizando como. E aí eu quero saber como que o John Gunther, como jornalista, caracteriza Hitler. Ele caracteriza como uma pessoa sublime, uma figura de adoração, que enche seus seguidores de medo e êxtase nacionalista. Não, isso aqui, ele está no texto, só que ele fala para milhões de alemães honestos. Então, esse não é o retrato que o John Gunther faz do Hitler. Isso é do ponto de vista de milhões de alemães. Uma pessoa sublime, uma figura de adoração, que enche seus seguidores de amor e medo e êxtase nacionalista. Letra B. Uma pessoa esquálida e ridícula, um charlatão, um histérico de sorte, um demagogo mentiroso, talvez seja também a opinião do John Gunther, mas no texto ele fala para muitos outros alemães é esquálido e ridículo, então ainda não é o retrato que o jornalista faz de Hitler. Essas duas primeiras alternativas são o retrato que a sociedade, que a Alemanha faz dele, os lados divididos aí. Uma pessoa leal, que jamais abriria mão dos judeus, dos amigos e da própria pátria. Não, isso aqui era uma piada que circulava na Alemanha entre algumas pessoas que diziam que o seu melhor traço era lealdade. Também não é o retrato que o John Gunther faz do Hitler. Uma pessoa irracional, contraditória, que quase não lê nada e não gosta de intelectuais, além de mentirosa. Isso sim, é o retrato que o John Gunther faz do Hitler. Ele fala, não gosta de intelectuais, quase não lê nada. Aí fala, suas mentiras têm sido notórias. Então, é uma resposta bem plausível para a gente. E a letra E, uma pessoa completamente sincera que cumpre suas promessas. Não, ele fala que essa sinceridade de Hitler era fruto do seu fanatismo, que não era real. Então, para a gente aí, é a letra D. Vocês têm dúvida aqui nessa questão, antes da gente ver a habilidade e a competência? As questões vindas da cabecinha de Carol. Ó, gente, não tá acostumando, viu? Ela faz 45 questões, ela que faz, viu? Só para vocês terem noção. Na verdade, a Carol, explique o segredo para você tirar tanta questão. É ódio. Força do ódio. Oh, meu Deus. Misericórdia. Da gente já viram que tem uns textos com política e tal, né? Eu já percebi. Não sei se vocês perceberam o posicionamento político nas minhas questões. São muitas vozes que saem da sua cabeça, né? As nuances. Isso aqui são anos passando raiva com a sociedade. Agora vocês vão ver. Basicamente, as questões de língua estrangeira não sou eu que elaboro, tá claro, qualquer coisa acontecer não é culpa minha. E na prova de linguagem mesmo, acho que umas 5 questões também, acho que é o pessoal de redação que elabora. Eu elaboro 35 só. E aí, inéditas. Mas tá no recorde, tá no ranking. Tô no ranking. Todas tiradas da minha cabeça. E, inclusive, a próxima também foi minha. As de arte também é sua? Oi?
As de arte? Não, as de arte acho que o pessoal de redação coloca. Ou é Gíblia, não sei. A minha é tipo de prosa, poesia, só eu coloco. E aí, vamos aqui para voltar para a questão, o que essa questão exige? Exige que o participante domine a habilidade 15 da competência de área 5. A competência de área 5 a gente viu no poema Quebranto, mais cedo. Quer que você analise, interprete e aplique recursos expressivos das linguagens. Ali a gente está falando de linguagem jornalística, então o texto de cunho formal, o presente indicativo, é muito expressivo para aquele contexto. Relacionando textos com seus contextos, mediante natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e reprodução. Então, o enunciado da questão deu para a gente aqui o contexto de produção do texto. Jornalista norte-americano que foi correspondente da Europa em plena Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem que aí buscar nosso conhecimento de mundo, o que acontecia naquele cenário de Segunda Guerra Mundial, e aí a gente bota a nossa imagem claramente para Adolf Hitler. E aí, para você dominar a habilidade 15, que é estabelecer relações entre o texto literário e o momento de produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Então, quando a gente volta para aquele contexto da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a figura de Adolf Hitler, que foi o grande líder nazista, e aí a gente relaciona o texto com o momento de sua produção, que foi aquele momento, e aí com foco lá no que o enunciado da questão pediu, que era para a gente saber como que o John Gunther caracterizava Adolf Hitler, ok? Dúvidas? Tranquilo. E aí a letra D, caracterizando como uma pessoa irracional, contraditória, que quase não lê nada e não gosta de intelectuais, além de mentirosa. Segundo o simulado do cursinho, questão 30, que eu elaborei também. E aí eu coloquei essa charge aí, e aí já baixou o aplicativo, e são moradores de rua perguntando isso para as outras pessoas. Quando vocês Falando de crítica social. Crítica social. O que mais? Qual é o contexto? Assim, já baixou o aplicativo? Quando fala em aplicativo, vocês lembram de? Telefone, tecnologia. Tecnologia da comunicação. Sim. A gente tem aí os TikTok, um monte de coisa aí que surgiu com essa pandemia. Que no Brasil todo mundo tem acesso, né? Isso, assim, teoricamente. Todo mundo tem acesso. Pois é. Como a gente está vendo na charge aqui. Oi? O pessoal mora na rua, não tem nem o que comer, vai ter celular. Exatamente. Então, é que a gente vai ver aqui na questão, já. Assim, na teoria, tem uma falácia que circula por aí, que todo mundo no Brasil tem acesso. Eu acho que eu vi uma reportagem até um dia desses falando a respeito do estudo no modo EAD, como a gente faz, falando que era plausível sim, que todo mundo tinha um aparelho celular em casa, e isso não é verdade. E mesmo que fosse, não é só isso. Fonte vozes da cabeça do governo. Exatamente. Mesmo que isso fosse verdade, há muitos outros aspectos. Por exemplo, a gente viu que ocorreu um desemprego em massa por causa da pandemia, tem problema com a internet, que nem todo mundo tem acesso, tem as regiões rurais, então são muitas coisas envolvidas. Há as preocupações também, porque pessoas estão morrendo e ninguém está salvo, o vírus está matando quase uma pessoa por minuto. Então, como é que a gente mantém isso? Na medida do possível, a gente vai conseguindo se adaptar, mas tem pessoas que não têm condição física, psicológica, financeira para sustentar isso. Por isso que tem uma política agora contra o modo EAD por causa justamente dessas questões. E essa charge volta essa crítica justamente para isso. Com os moradores de rua, uns perguntando para os outros já baixaram o aplicativo. E a gente vai ver no enunciado de que aplicativo ele está falando. A medida emergencial do governo federal para a economia durante a pandemia da Covid-19 revelou, ao exigir o acesso ao benefício via plataformas digitais, uma dura realidade. Então, o governo federal lançou a medida emergencial para a economia, que é o auxílio emergencial de R$600, e aí ele exige o acesso a esse benefício via plataformas digitais, que é o aplicativo da Caixa. E aí, essa medida revelou uma dura realidade que a gente vê na charge.
são pessoas excluídas socialmente, e aí agora essa medida emergencial que seria para não deixar o povo passar fome durante a pandemia não chega nessas pessoas. Então, a dura realidade foi que a exclusão digital aprofunda a exclusão social. Então, as pessoas já eram excluídas socialmente, as pessoas já passavam dificuldades. E aí, com essa medida emergencial, no contexto de crise, quando exige o acesso via plataformas digitais, o que acontece? Essas pessoas que já são excluídas socialmente se aprofundam ainda mais na exclusão social por causa dessa exclusão digital que existe e que a gente não pode negar. E aí tem as outras alternativas aqui que falam as pessoas mais pobres também possuem os melhores aparelhos digitais. Isso é uma falácia espalhada aí por algumas pessoas. As pessoas mais pobres não se interessam por utilizar aparelhos digitais. A realidade não é essa, não é que não se interessam, que não tem condições e nem acesso. A exclusão digital não existe, apenas a exclusão social, ou a exclusão social não existe, apenas a exclusão digital. Não, as duas coexistem e uma aprofunda a outra. Uma não anula a outra, uma aprofunda a outra. Como a gente viu na letra A, a exclusão digital aprofunda a exclusão social. E aí o que essa questão exige é que o participante domine a habilidade 28 da competência diária 9. A competência diária 9 é entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da informação e da comunicação na sua vida pessoal e social. Eu lembro de ter mencionado que no Enem, na prova de linguagens, códigos, suas tecnologias, é cobrado uma diversidade de linguagens. A gente tem linguagem corporal, tem linguagem política, tem linguagem cultural, tem linguagem formal e tem também a questão da linguagem voltada para as questões das tecnologias mesmo, códigos e suas tecnologias. E aqui a gente está vendo nessa questão sobre as tecnologias da comunicação e da informação. E qual é a natureza, o princípio, a função e o impacto na sua vida pessoal e na sua vida social. Inclusive, eu acho que com esse advento agora, essa eclosão do modo EAD, são perguntas bem plausíveis para o Enem. Se voltar mais para a questão da tecnologia, da comunicação e da informação. Então, é interessante vocês buscarem mais disso. E aí, eu quero, para você ser competente nessa área, você precisa dominar, entre outras habilidades, a habilidade 28, que é reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e da informação. Então, no que se refere a essa questão que a gente viu um impacto social negativo, foi criado com o objetivo de reduzir a diferença, a exclusão social, não deixar o povo morrer de fome, mas a gente viu que teve um impacto negativo, porque muitas pessoas não têm acesso, e quem tem acesso, às vezes, encontra problema com a internet, com travamento, são várias coisas aí, e acabam dificultando que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor por conta disso. Então, a gente vê um impacto social negativo. Vocês têm dúvidas? Não, foi bem tranquilo. Não, foi bem tranquilo. Quem tiver, fale agora, o Carlos para o Enem. Questão que dá para militar é muito bom. Né? Que é isso, tem ninguém militando aqui. E aqui o nosso gabarito, a letra A. A exclusão digital aprofunda a exclusão social. As minhas referências, você já sabe que no simulado são as vozes da minha cabeça. O Enem 2017, Enem 2018, o simulado do cursinho e a matriz de referência do Enem. Inclusive, é um documento, é um PDF. Rapidinho, vocês baixam lá, dão o Google, matriz de referência do Enem, e vocês veem lá não só de linguagens, códigos, suas tecnologias, mas de todas as outras áreas que são cobradas. Ok? Ok. Ok. Ninguém tem dúvida, né? Não. Chat. Não. Pronto. Então, pessoas, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Au revoir. Em pé. Vou mandar o material, viu? Os slides.